Olá, gente. Programa Rema chegando, Padre Joãozinho, aqui pela TV Evangelizar. Sempre trazendo alguém que faz a diferença, que diz uma palavra que pode mudar a sua vida. E hoje nós vamos conhecer um universo bem diferente e encantador da educação positiva, com Maya Heigenmann. Falei certo? Perfeito, sim. Obrigada pelo convite. Que prazer estar aqui Heigenmann hoje. É de origem alemã-suíça? É suíça, aham. Você é de origem suíça? É suíça? Como que é? Eu nasci lá. Meu pai é suíço, eu nasci e cresci lá. Minha mãe que é brasileira, por isso que eu falo português assim fluente. Ah, é verdade. Mas eu nasci e cresci lá, na Suíça. O que é educação positiva, Maia? Já para irmos direto ao ponto. Sim, educação positiva é uma filosofia parental na qual nós escolhemos tratar as crianças com respeito, sem bater, sem castigar, sem punir, mas ainda colocando os limites quando forem necessários. Nada a ver com o positivismo de Augusto Comte da França do século XIX. Não é desse lugar e também não é alinhado, não está em junção com a psicologia positiva também. É realmente uma filosofia parental, especificamente para a relação. O que é uma psicologia parental? Não, filosofia parental. Uma filosofia Isso. parental. É uma forma da gente se relacionar com as crianças. Então, existe, por exemplo, o autoritarismo, que é uma filosofia parental, é uma forma que um adulto escolhe se relacionar com a criança. E no caso do autoritarismo é onde o adulto manda e a criança obedece, ai dela, se ela está chorando, manda engolir, castigos e bate, por aí, né? E a educação positiva é uma abordagem na qual a gente escolhe tratar a criança com dignidade. Acalma e educa. Essa é a minha frase, né, que eu tento espalhar para as pessoas. Então foi o que eu li a seu respeito. E que não é tanto a ideia de que tenhamos que ser calmos o tempo todo, porque a gente sente tudo, né? A gente está na relação com a criança, eu sou mãe de 2, então às vezes Dois meninos? Um menino e uma menina, isso. O Luca de 9 e a Nina de 7, nesse momento. E a gente, na relação com os nossos filhos, a gente sente de tudo. Às vezes sentimos raiva, às vezes nos frustramos também com as nossas crianças. E aí, a proposta dessa frase é de que a gente entenda que na hora da raiva, a gente vai dar um passo para trás, a gente vai se regular para poder falar com respeito com as nossas crianças. O que não é tão diferente do que qualquer relação entre adultos, né? O ideal é quando a gente está esquentado, quando a gente está aquecido, que a gente dê uma regulada nas emoções para depois a gente continuar a conversa. É o mesmo raciocínio com as crianças também. E a Maia, no seu dia a dia, qual é o seu cotidiano? Você assessora as pessoas, palestrante, mãe, tem uma profissão? Como que é? Como que é a Maia? Fala para mim de você. Então, eu trabalho hoje focada em espalhar a educação positiva para o maior número de pessoas. Você assumiu isso como uma bandeira de vida? Sim, exatamente. Então, eu trabalho na minha rede social, eu tenho atualmente 1,3 milhões de seguidores. Vamos só para falar sobre isso. Palestro então, também. Aqui estou aberto. Vamos lá. O desafio é escrever o sobrenome, mas se eu colocar Maia com Y, underline, já vai aparecer. Underline. Eu sempre gosto de seguir as pessoas interessantes que aparecem por aqui nessa cadeira. Maia. Eu tenho uma aqui que é Maia Lui, que é das Formiguinhas de Jesus. Ah, que bonitinho. Amiguinha do padre, é uma criança, é do padre Marcelo Rossi. Aqui, Maya Heigenmann conta. Você que está querendo seguir a Maia com Y e coloca uma underline, aquele risquinho para baixo. Olha, eu vou seguir 1,3 milhões. Sim. Quer dizer, 1,3 milhão de seguidores. E como que você chegou a isso? Porque não é fácil. Eu tenho 260 e poucos mil e todo mundo diz que eu sou um influenciador, então você é uma influenciadora. Como é que você chegou? Eu acho que eu falo sempre de um lugar muito honesto e muito verdadeiro. Assim, eu sempre falo que a educação positiva foi o que salvou os meus filhos de mim mesma, né? Antes de eu conhecer, eu tinha a melhor das intenções de me relacionar de forma respeitosa com as minhas crianças, mas eu me via reproduzindo um ciclo muito violento, assim, né? Eu não queria bater nos meus filhos, não queria gritar, não queria fazer nada disso, mas muitas vezes eu me via fazendo exatamente esse tipo de coisa, sabendo que não era o caminho certo, sabendo que era errado. Só que me faltava o recurso de fazer diferente. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que fazer no lugar. E quando eu comecei a estudar educação positiva, foi primeiro para melhorar a minha relação com os meus filhos, porque eu era muito explosiva, eu era muito irritadiça,
E fui, então, mergulhar no autoconhecimento, em todos os princípios da educação positiva para melhorar enquanto mãe. E aí, um ano depois, que eu estava estudando para mim, eu pensei, poxa, esse negócio é muito bom para eu guardar só para mim. Deve ter outras mães, outros pais, outros adultos, cuidadores, que passam pela mesma dificuldade que eu passo e podem querer necessitar desse tipo de suporte. E aí eu comecei no Instagram. E isso tem 2019, então vai fazer 6 anos. E quando foi que deu o boom, assim? Porque você começou com 0 seguidores. Sim, foi do 0. Então, foi indo. Eu acho que a pandemia foi o momento onde cresci bastante, mas foi aquela fase que todo mundo estava em casa, todo mundo estava no celular. Eu acho que contribuiu para um crescimento grande também, mas ultimamente tem sido um crescimento mesmo exponencial. É muito também do interesse das pessoas. Eu acho que a educação positiva passou por uma fase de muito preconceito, onde as pessoas achavam que era permissividade, e aí deixa a criança fazer o que ela quer, e não tem nenhuma margem, não tem limites. E agora a pessoa está se abrindo mais, assim, está entendendo que educação positiva faz sentido. Você tem um foco, então, educação positiva. Você fez alguma faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado? O que você fez para alimentar esse conjunto de saberes dentro de você? Então, a minha formação é pedagogia. Você fez pedagogia. Mas, entretanto, todavia, não foi isso que me preparou para esse caminho, porque eu me formei já tem muito tempo, vai fazer uns 13, 14, 15 anos, não sei. Só que na faculdade nós não aprendemos a lidar com os comportamentos da criança, a gente aprende a ensinar. Mas a lidar com o dia a dia, a lidar com uma briga entre crianças, com uma birra, isso daí a gente não aprende na faculdade. Isso daí eu fui aprendendo conforme, enfim, me tornei mãe e depois estudando educação positiva para saber como lidar. E como foi esse seu encontro com a educação positiva? Foi bem... encontro da Maia com hoje a sua grande companheira de estrada, que é a educação positiva. Já deu para perceber que ela é quase uma pessoa do seu lado, assim. Foi curioso, porque eu estava num momento de muita angústia enquanto mãe, muita angústia enquanto a mim mesma. Eu sempre amei meus filhos enlouquecidamente, mas eu me via assim, sofrendo muito nesse papel de mãe, sem saber o que fazer, né? Eu já falei isso antes. E aí apareceu para mim um post no Instagram. Você acredita? Apareceu um conteúdo falando sobre esse universo e aquilo fez sentido para mim. Isso é assustador, dá a impressão que ele escuta a gente. Mas né? eu acho que escuta. Eu também estou convencido. Eu acho que escuta. Olha, aparece e tem cada coisas o TikTok boas. Mais ainda. O TikTok você fala de cobra, parece cobra. Eu sinto que tem coisas, claro, tem coisas danosas, né, na internet, a gente sabe disso. Mas tem também coisas positivas e a educação positiva foi essa coisa positiva para mim. Esse post dizia o quê? Eu não vou lembrar exatamente o que era. Na verdade, eu não lembro. Mas acendeu a luzinha. Foi assim. Algo sobre esse assunto. Sabe aquele momento? Faz sentido. Então é assim. Eu acho que foi algo do tipo assim: não adianta você fazer seu filho se sentir mal se você deseja que ele se comporte melhor. Era alguma coisa assim. Falei assim, nossa, faz todo sentido. Mas se referencializava nesse universo teórico da educação positiva? Era um universo de uma educação respeitosa como um todo. Não era especificamente educação positiva. Tem várias vertentes, e até chegar né? na educação positiva. Desse post, vamos dizer assim, a placa de trânsito, de repente você chegou numa cidade maravilhosa da Suíça, no meio dos Alpes. Sim, então, eu fui estudando muito por conta própria também. Eu sou muito autodidata. Então, inclusive, uma das coisas que eu adoro fazer no meu Instagram é eu estudar cada vez mais, inclusive de outros teóricos, de outros espaços, assim, desse universo, e compartilhar com as pessoas, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de ficar comprando livro e estudar também. Eu tenho esse privilégio. Então você resume. Eu faço questão de espalhar esse conhecimento, porque me alivia. Eu fico imaginando que pode aliviar outras pessoas também. Então foi isso. Eu encontrei esse conteúdo, aí eu comecei a ouvir podcast, por isso que eu amo estar em podcasts, porque é um conteúdo aprofundado, gratuito, e que a pessoa pode ouvir do celular dela. É muito prático, né? A pessoa poder se aprofundar. Aí eu comecei a ouvir muito podcast, comecei a fazer cursos também, comecei a investir em cursos. E, nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação em neurociências e também em educação positiva. Então, assim, estou, nesse momento, especialista nessa área mesmo, e a missão é essa, espalhar esse conhecimento, porque eu vejo... Seria um autor, assim, para referencializar? Eu? Você... Tem os meus livros, mas eu vou trazer alguns autores de renome internacional. Então, bora lá, vamos fazer a ladainha de todos os santos. Então, tem o Dr. Gabor Maté, que é especialista em trauma, e ele fala também... Dr. Gabor é da onde? Ele mora no Canadá, mas ele é de origem
Ele é da Hungria, se não me engano. Vivo? Ele nasceu em 44, um ano antes da Segunda Guerra Mundial acabar. E aí na infância dele, eles se mudaram para o Canadá e daí ele está lá até hoje. Ele está vivo e ele produzindo tá vivo ainda. E, nossa, viajando o mundo inteiro para levar esse conhecimento sobre trauma. É uma linha, então, dentro da psicologia que todo mundo já se identifica com educação positiva. Ou tem um campo maior? Então, filosofia a educação positiva ou psicologia positiva? É uma área multidisciplinar. Então, a gente não é só psicologia. Exatamente. Então, a gente vai ter antropologia, a gente vai ter filosofia, neurociências, medicina. Então, a gente vai realmente juntar informação. Qual que é a finalidade? Interdisciplinar. Porque a finalidade é oferecer para as crianças a melhor infância possível para que elas cresçam com saúde mesmo, né? Porque o que nós temos hoje de informação a respeito da ciência? Que uma infância com experiências adversas terá consequências na vida adulta em todas as áreas. Então, desde uma maior probabilidade de uso de drogas, desde uma maior probabilidade de suicídio, desde maior probabilidade de doenças cardíacas, respiratórias. Isso daí é científico, isso daí nós temos comprovação científica. E quando a gente não olha para a infância, não cuida para como tratamos das crianças, a gente está passando pano para todas essas consequências. E o cruzamento de todas essas perspectivas, seja antropológica, psicológica, médica, é uma palavrinha que você está repetindo desde que chegou aqui. Positiva, positiva, positiva. O que é essa positividade, assim, do ponto de vista teórico? É uma educação que é positiva para a criança, principalmente. Porque qual que é o grande conflito que eu vejo hoje nas relações de pais e filhos? Os pais, às vezes, responsabilizam a criança. É quase que como se fosse assim... eu só vou conseguir me acalmar depois que a criança se acalmar. Mas quem tem o cérebro maduro da relação é o adulto. Quem pode fazer algo a respeito de um desentendimento ou de uma frustração da criança é o adulto primeiro. Então, é positiva no sentido de que a gente vai olhar para esse filhote de humano que depende dos adultos, ele não tem o que fazer a respeito do que ele sente ou das desregulações que ele sente, e aí o adulto que entra em ação. Então a gente inclusive se denomina defensores da infância e da adolescência, porque a gente defende a perspectiva da criança nas relações. Bom, de tudo que eu estudei, por isso que eu estou curioso aqui, querendo entrar no seu universo e entender essa coisa do Dr. Gabor e dos outros que você vai citar. Porque quando eu escuto falar a palavra positivo, não é? Além do sinal matemático, né, que tem o de mais e o de menos, né, o positivo e o negativo, ou os dois polos da energia, né, que formam uma corrente elétrica, tem que ter o positivo e o negativo. Eu fico pensando muito na filosofia e principalmente na sociologia positivista, que é uma corrente filosófica que chega até nós e tem hoje também uma linha pedagógica positivista, né, que criou a escola francesa do século XIX, né, mas que não tem muito a ver com isso que você está falando, você está apontando para outros lugares. Né? E o outro é autores de maneira, assim, mais de quase que de autoajuda, né, que eu li na minha adolescência, que era O Poder do Pensamento Positivo, que já se aproxima um pouco mais do que você está falando, assim, mas eu não sei se tanto. Não tanto, porque uma coisa que é importante para nós na educação positiva é validar os sentimentos que nós temos, né? Então, eu não vou ficar substituindo o que eu sinto de um lugar assim, nossa, por exemplo, vamos supor na relação com os filhos, nossa, agora eu tô com raiva, eu não posso sentir raiva, é errado eu sentir raiva, eu não deveria estar sentindo isso, eu não fico me julgando, eu valido o que eu sinto, não, peraí, realmente é difícil lidar com alguns desafios e, ao mesmo tempo, eu vou cuidar para não descontar na criança. Mas não é de um lugar assim, você tem que ter pensamentos assim ou assado. Não é sobre manipular o que se sente, é sobre validar, respeitar o que se sente e cuidar para não machucar os outros com os sentimentos, por exemplo, da raiva, da tristeza e da frustração. Não sei se trata disso, eu estou curioso para pegar seus livros na mão, mas... Já são seus. E existe uma educação negativa. Eu vejo até professores, eu sou da área de educação, né, que preferem descrever o não
e para depois circunscrever o sim. Ou seja, eu posso negar ou afirmar. Um pai diz para o filho, eu vou te dar um exemplo, tentando entender realmente essa coisa nova para mim que você traz, que é a educação positiva. Eu fiz uma visita recente no Museu do Ipiranga. Você já foi? Não. Depois da reforma? Vá. Porque todo museu que eu fui até hoje, inclusive na Europa, não é? Museus belíssimos, até o Museu do Vaticano, eles são caracterizados pelo não. Não toque, não fotografe, não entre aqui, espaço privado para a equipe, não sei. Ok. O Museu do Ipiranga hoje, feito pela equipe da USP, tem frases agressivas, do tipo, toque, né? Chegue mais perto. Que bonito isso. Né? Inclusive com a possibilidade de cegos fazerem a leitura tátil, né? do quadro, porque ele não tem acesso ao quadro da independência do Brasil, mas tem ali ele em alto relevo. E tem objetos verdadeiros, históricos e frágeis que quebram em cima da mesa com a recomendação: pegue na mão. Ou seja, eles inverteram o polo do negativo para o positivo. Tem a ver com a educação positiva? Eu tenho receio de dizer isso, porque foi justamente uma das coisas que nós enfrentamos em termos de crítica, porque a maioria de nós vem de uma educação autoritária, né? E aí o oposto do autoritarismo é a permissividade. E aí quando eu trago para as pessoas que nós não somos autoritários, as pessoas já entendem, então é permissivo. Então eu tenho receio da gente polarizar. Qual que é o raciocínio das pessoas? Bom, nós conhecemos apenas uma relação que é hierárquica, né? Então, o adulto acima da criança. Aí eles ouvem de mim e de outras especialistas dessa área: nós não somos autoritários, nós não acreditamos nesse estabelecimento de relações. Então se não é isso, só pode ser isso, é a criança que manda no adulto. E aí, quando a gente fala dessa polarização desses opostos, a gente pode acabar fortalecendo a ideia de que a educação positiva seja permissiva, mas realmente não é esse o caminho. É como se fosse um universo paralelo. Então, não fica tangível quando a gente fala de uma polarização, porque nada tem a ver com esses dois polos. É um lugar completamente diferente, onde eu respeito essa criança que me é entregue para cuidar de um lugar de muito zelo, de muita honra, na qual eu jamais vou pensar em encostar nela para ferir o corpo dela, por exemplo, né? Que inclusive é um direito garantido por lei. Hoje a lei brasileira é contra bater em crianças, mas infelizmente muitas pessoas ainda acham que é necessário fazer isso para domesticar a criança, para domar a criança. Entendi. Né? Estamos conversando aqui com Maya Hagemann, ela de origem suíça, se encantou pelo universo da educação positiva, que tem uma série de desdobramentos. Frase dela é que acalma, educa. A raiva não educa, acalma, educa. Ela tem aqui uma biblioteca que trouxe no segundo bloco. Vamos conhecer um pouco do que já está escrito nos livros e também daquilo que ela diariamente coloca em sua rede social. Só no Instagram, Maya coleciona mais de 1 milhão de seguidores, portanto, as pessoas estão procurando essa educação positiva. A gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra que pode fazer a diferença na sua vida. E com certeza, a palavra de hoje é educação positiva. E o nome dessa educação positiva hoje aqui na minha frente é Maya Hagemann. Mas eu estou curioso, porque eu sou amante de livros, eu sou diretor de uma editora, né? Que maravilhoso. Temos aqui esse livro que acabamos de publicar, Vida de Amor, é de 1919. Nunca foi publicado no Brasil. O autor é o fundador da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, Padre Leon Deon, e diariamente, mensalmente, mandamos para as pessoas este box, está aí na sua legenda, o link para você se tornar um assinante, ou então também ligue lá no horário comercial e a Giovana vai te ajudar
a encontrar o caminho para se tornar um assinante da Biblioteca do Coração. E a sua Biblioteca da Educação Positiva, cadê? Eu vou te mostrar. Esse aqui foi o meu primeiro livro, A Raiva do Esse é o seu best-seller, 100 mil exemplares vendidos? Acho que já batemos essa marca e ele se tornou... Astral Cultural. Ele se tornou o livro mais vendido no Brasil no mês do lançamento dele. Então, foi quando? Outubro de 3 anos atrás, gente. 2022. Olha que bonitinho. Quase o mesmo tamanho. Esse aqui é o tamanho padrão. Cabe certinho na caixa dos assinantes. Olha, o interessante é que esse aqui é o tamanho padrão, 14 por 21. Uhum. O seu é 14 por 20,5. Esse 0,5 fez a diferença aqui de ficar meio pocket, né? Papel pólen, muito bem. E aqui você desenvolve algumas ideias de maneira sempre muito breve, muito pontual, né? Sim, eu quis escrever um livro que fosse acessível em termos de conteúdo para todas as pessoas, que fosse aquele livro que a pessoa conseguisse sentar e ler com facilidade. Então, eu não queria que fosse uma linguagem complexa, não queria que fosse uma coisa muito difícil. Inclusive, eu recebi relatos muito bonitos de pessoas que falavam assim, eu não tenho o hábito de ler, mas o teu livro foi muito gostoso de ler, consegui ler rapidamente e os conceitos fizeram sentido. Tem muitas avaliações lindas na Amazon desse meu primeiro livro e ele é, de fato, assim, o principal dos meus livros. Eu, até hoje, tenho muito, muito orgulho dele. Desde o começo do programa, a gente já falou várias vezes do Luca e da Nina, que são os seus pombinhos lá, seus filhos, educados com respeito e com calma. Hoje em dia, sim. Mas o marido, você não me disse o nome dele. Haroldo. Haroldo, sem H ou com H? Com H. Haroldo. Ele é brasileiro? Ele é goiano. Goiano? Aham. Uma Suíça com goiano. Isso. Deu certo isso? Tá dando muito certo. Os goianos Felizmente. são bem assim... falam o que pensam. Mas essa honestidade é boa, é importante, bom. Né? A gente poder. Eu sempre tenho a ideia honesto. de goiano, tipo Marília Mendonça, assim. Ai, maravilhosa. Sim. Leonardo, né? Fala e já foi, né? Meio criado com boi. Assim, eu amo o povo de Goiás. Acho que o Brasil não conhece que chega o universo goiano, conhece mais o mineiro, baiano, carioca, paulista, né? Mas o goiano tem uma alma linda. E você começa de maneira meio radical, Maia. Eu fui criada com raiva. Na verdade, é uma confissão. Esse prefácio, mas o prefácio não é meu, seu. Na verdade. É da de Paola quem é? Carrossela. Então não é você, não. Que medo. Paola Carrossela, quem é ela? Chefe de cozinha, empresária e mãe da Paola Fran. Carrossela foi apresentadora do MasterChef por muitos anos. Ela leu e entendeu. Ela começou a me acompanhar na pandemia, se identificou muito, e aí quando eu escrevi o livro eu perguntei, você quer escrever o prefácio do meu livro? E ela leu, né, na época só tinha o PDF, não estava publicado ainda, e ela foi muito generosa comigo e escreveu esse lindo prefácio, muito honesto. Esse negócio de ser criado com raiva já se tornou quase que habitual, parece que a mãe tem que imprimir um olhar assim, meninos... a autoridade tem que ser um pouquinho violenta, porque porque você não foi lá em casa, porque eu tenho uma turminha lá que se eu não colocar limites... E aí, o que você diz para essa mãe? Essa é justamente essa visão deturpada sobre a infância, né? Quando a gente olha, inclusive eu vou lhe indicar uma... Bom, não sei se vai ter a leitura aqui no Brasil, mas é um livro que eu consegui achar no sebo, chamado Pedagogia Nebulosa, em alemão. E é um livro que fala sobre a pedagogia na Europa nos séculos XVIII, XIX, e a concepção das pessoas naquela época, inclusive dos pedagogos, dos professores e dos pais, não mima a criança, não pega no colo, seja duro, para domar, né? Para domar esse espírito e essa alma. E aí, as pessoas, inclusive, achavam que as birras eram uma manifestação demoníaca, né, das crianças, as birras das crianças. Hoje em dia, acho que ninguém pensa isso mais, mas ainda chamamos os comportamentos de maus comportamentos, como se a origem do comportamento infantil fosse má. E às vezes é apenas uma brincadeira de criança que é super saudável, até salutar e pedagógica. Não só isso, como às vezes é realmente o cérebro que não está maduro ainda, né? Então, eu gosto de usar uma analogia
dos recipientes, né? Então, a criança que não tem o cérebro maduro ainda, ela tem um recipiente pequeno para frustração, ela não consegue sustentar muita frustração. Nós que somos adultos temos um recipiente maior, então a gente aguenta mais frustração, a gente não transborda por qualquer frustração, o que não é o caso da criança que tem um recipiente muito pequenininho. E aí a gente julga a criança que está chorando, que está frustrada, você não tinha que estar chorando por causa disso, não é necessário, mas a gente esquece que, em termos da neurociência, existe uma explicação muito plausível por essa frustração, porque para ela ainda é difícil. Para ela, se ela está montando, criança pequena, né, está montando uma torre de blocos e essa torre desmorona, para ela é como se fosse realmente o fim do mundo. E a gente julga, a gente deprecia, a gente despreza o sofrimento da criança e falamos que não era para ser assim. Né? Sabe, Maia, eu fiz doutorado em educação na USP. E nas minhas pesquisas, quando eu estava em Roma, eu estudei a pedagogia desse homem aqui, Leon Deon. Ele tem livros, ele fundou colégios, etc. E ele sempre foi um amante da pedagogia jesuíta. E um dos autores que ele cita na sua obra é Charles Roland, que é um autor mais ou menos de 1500, 1600. Achei o livro numa grande biblioteca. Me deixaram ficar 15 minutos olhando para o livro, porque o livro era um livro que não podia manipular aquelas coisas todas que você conhece de biblioteca europeia. E o texto que me chamou a atenção, que o Deon cita, vai pegando todos os aspectos da educação, mas ele vai pulando as frases em que se fala do suporte, de mérito e de medo, de vigiar e punir, que são elementos que entraram na pedagogia de maneira praticamente necessária. Você tem que vigiar o filho e punir se ele erra e premiar se ele acerta. Então é mérito e é medo. E aí o Deon joga tudo isso no lixo e diz assim, isso não educa de verdade, nem a memória permanece com mérito, com medo. A memória desaparece. Quantas aulas de matemática que a gente esqueceu? Quantos teoremas lógico. que a gente esqueceu? É porque isso aí é adestramento, não é educação. Ele diz, só permanece o que você ama. E aí ele cria a pedagogia do coração. Isso. Por isso sempre no meio das nossas coisas tem um coraçãozinho, essa cruz tem um coração no meio. É a pedagogia do coração, pedagogia do amor, você poderia dizer. Sim, tem a ver com pedagogia positiva, essa questão da ternura, do amor? Faz muito sentido, porque a gente, como eu falei, nós vamos colocar os limites necessários quando a gente perceber que a criança, por exemplo, está machucando outra criança, está quebrando alguma coisa, mas a gente preza por fazer isso de um lugar respeitoso, né? Eu não quero envergonhar a criança, não quero menosprezar a criança, não quero envergonhar a criança, não quero descontar a minha raiva na criança. Então, eu acho que, bom, eu não conheço toda a obra, mas, pelo que o senhor está falando, me parece que existe uma similaridade, pelo menos nos princípios do que eu estou trazendo, do que o senhor está trazendo. Parece que o Dr. Gabor, ele trabalha muito essa questão do trauma. Sim, ele é médico, né? Ele é médico, exatamente. Do trauma. Isso. E de como isso depois fica ecoando dentro da pessoa, isso, como um elemento negativo até, que torna tudo muito nebuloso, muito triste. Aí você precisa terapia, claro, e mais terapia corretiva. Ou seja, você está propondo uma educação preventiva. É o Dom Bosco. Dom Bosco é isso, quando ele fala de educação preventiva, é isso, né? Quem ama cuida, quem ama respeita. Ou seja, temos muitos autores que nunca ouviram falar de educação positiva, mas praticaram isso. Então, né? E isso não me surpreende pelo seguinte motivo. Temos um dos pilares da educação positiva é o desenho original do ser humano. E parece uma coisa complexa, mas na verdade é muito simples. Nós acreditamos que em nossa origem, né, quando a gente olha para a evolução da nossa espécie, que tanto evoluiu justamente pela habilidade de estar conectado um com o outro, né? Nós somos mamíferos, então nós estamos em bando, nós estamos conectados um com o outro. Nós não vivemos em isolamento igual os répteis, por exemplo, né? Então nós temos essa super habilidade da conexão. E quando a gente olha para o nosso desenho original, para a planta base da nossa espécie, nós descobrimos, inclusive através de estudos antropológicos, da psicologia evolutiva, até da arqueologia, que em nossa origem nós somos amorosos, nós somos generosos, nós somos criativos, nós somos interdependentes. E
quando eu vejo confirmações de outros lugares, como agora o senhor está trazendo aqui, né? Que essas pessoas nunca ouviram falar sobre essa teoria. Pois é, mas é porque nós estamos trazendo à tona algo que já é verdade há muito, muito tempo. Não é uma novidade que a gente está trazendo. Enquanto espécie, quando a gente olha para a evolução da nossa espécie, nós evoluímos sendo essas pessoas que cuidavam uma da outra, que estavam próximas uma da outra. Inclusive, indico o livro Humanidade, do autor Rutger Bregman. Ele é holandês, maravilhoso, é um sopro de esperança mesmo, assim. Ele traz essa perspectiva da espécie humana, desse lugar generoso e amoroso. Então, eu acho que quando o senhor diz que essas pessoas nunca ouviram falar de educação positiva e mesmo assim trazem esse lugar dessa pedagogia amorosa, faz sentido porque esse é o desenho da nossa espécie. É interessante, né? Eu sou padre e teólogo, né? Sou teólogo profissional, dou aula de teologia. E muitas vezes a teologia é vista de maneira muito estereotipada, de um lugar externo, né? Pouco científico, mas ela é uma ciência, né? A leitura de referenciais históricos como a Bíblia pode ser lido como um livro de autoajuda, mas pode ser lido também como um lugar de sedimentação dos saberes da humanidade como um todo. Então, veja, aquilo que você está falando de que a filosofia, por exemplo, de Hobbes, disse, o homem é um lobo para o homem. Então, o homem é uma ameaça para o homem, vamos nos defender. Né? Aí o Rousseau diz, não. É bem isso. É um bom selvagem. Ele é selvagem, alguma coisa deu errado, ele está se defendendo. Mas, no fundo, ele é bom. Aí, quando você pega lá no livro do Gênesis, né? Estava tudo bem, e Deus viu que tudo estava no lugar. Tudo estava bem. Aliás, ele, quando criou o homem, diz assim, e Deus viu que tudo era muito bom. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, que teologicamente se chama de pecado, alguns vão chamar de pecado original, né? Alguma coisa fez com que surgisse essa violência, assédio, enfim, tudo isso que você coloca aqui como uma educação não positiva. Uma educação violenta, uma educação que machuca, que deixa marcas, né? Então isso, que vamos convencionar chamar aqui de pecado original, é apenas um acidente de percurso, não deveria ter sido assim. E como que era antes? Antes era um paraíso, ou seja, era uma graça original. A arquitetura antropológica do homem na sua origem era harmônica, era para dar certo. Era o homem, a mulher, não é? Num paraíso, em diálogo, sem nenhuma máscara, roupa ou qualquer coisa. Estavam felizes, né? Sim, era felicidade, né? Ou seja, a educação positiva parece que volta para trás do acidente de percurso. É isso, é um resgate desse desenho original mesmo, desse lugar onde... Vou te recomendar um livro de um teólogo holandês, já que você falou de holandês, que veio para o Brasil com 19 anos, por causa da guerra, né? Seminarista já, hoje ele tem 94 anos, está lúcido e produzindo. O nome dele é Carlos Mesters. O Carlos Mesters tem um clássico que você lê, vai ser amor à primeira vista, chama Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança? Nossa, será que essa arquitetura da origem, do paraíso, do Rousseau, do bom selvagem, será que isso é apenas uma saudade que a gente tem de como era no início, ou é uma projeção para aquele ideal que a gente vê lá no final e que nos atrai, como dizia o Viktor Frankl, é um sentido da vida. Então parece que você tem um horizonte de uma educação positiva que a gente pode chegar lá. Sim, eu gosto de dizer que a gente está tentando voltar para casa com essa educação. É exatamente isso. Sabe? Então, é até interessante quando eu falo sobre isso, porque algumas pessoas acham que é moda, que é coisa nova, que é coisa recente. E aí eu venho trazendo essa perspectiva de que não, na verdade, nós fomos constituídos dessa forma. É assim que nós sempre funcionamos. Em algum momento, alguma coisa deu errado, a gente se desvirtuou, a gente se afastou. Só que daí toda a educação vira recall, né? Consertar o que deu errado. Né? Sim, agora Só que existia um negócio anterior, que se você reforçar e voltar para aquele lugar como um lugar onde a gente quer chegar, você vai ter outro tipo de educação, mais cheia de ternura. E a gente quer propagar isso exatamente, sabe? Esse lugar de parar de olhar para a criança como,
ela é mal intencionada, ela quer mandar na gente e tem que domesticar e adestrar, e não é esse o caminho mesmo. Gentileza gera gentileza. Mas, como temos uma pedra no meio do caminho, eu vou fazer uma provocação, porque estamos no fim do segundo bloco, para você tomar uma água e pensar no que você vai responder no terceiro bloco. Parece que nós fomos adulterados. E adultos, né, adulterados na sua infância original, acabam caindo no que parece que você chama aqui de adultice. Adultismo. Né? Adultismo. O que seria esse adultismo? Estamos aqui entrevistando a Maya Hagemann, que gira em torno desse conjunto de saberes saborosos que se chama educação positiva, mas que pode ser também da ciência, da neurociência, da psicologia e inclusive da medicina. E esse é o seu best-seller. A raiva não educa, a calma educa. Se encontra na Amazon, não é? Em todas as livrarias. Em todas as livrarias. Best-seller, o livro mais vendido no momento e que foi lançado em 2022, de leitura super simples e que vai direto ao ponto. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa Rema. A Maya Hagemann teve um tempinho aí para pensar o que seria esse adultismo. Um sistema de funcionamento que eu vou comparar com outros da nossa sociedade. Então, nós temos, por exemplo, o racismo, que é onde o branco subjuga o negro, né? Onde ele despreza o negro e se acha superior ao negro. Tem o que é um sistema que está na nossa sociedade que ainda estamos combatendo, né? Existem outros sistemas de opressão, como o machismo, né? Quando uma mulher é desprezada, quando uma mulher é destratada, inclusive a violência doméstica entra muito nessa questão. E o adultismo é a mesma coisa, só que na relação de adultos e crianças. Quando o adulto despreza a criança e acha que pode bater porque é filho dele ou dela, que pode menosprezar, quem manda aqui em casa sou eu, você só pode ter querer quando você sair da minha casa. Né? Que inclusive aí a criança não vê a hora mesmo de poder ir embora quando ela se torna adolescente, justamente por causa disso, porque ela entende que ela é um passageiro naquela casa, que ela não mora naquela casa realmente. Então, o adultismo é isso, é um sistema de opressão que beneficia os adultos às custas das crianças. Entendi. Então, precisamos... Volta a Jesus. Parece que tudo sempre volta para Jesus, não é? É preciso ser criança. Tem uma pessoa que me disse assim, que história é essa que Jesus mandou a gente voltar a ser criança? Eu não quero voltar a ser infantil como eu era quando era criança, eu agora sou adulto. Tão melhor, né? Então, olha só que interessante, né? A gente despreza a infância, infelizmente. Então, o adultismo é um nome para esse sistema de opressão que existe no momento. Às vezes, as pessoas se preocupam muito com os perigos fora de casa, né? Que a criança pode vir a enfrentar, né? Na rua, na escola, mas a gente fala muito pouco sobre os perigos que a criança enfrenta dentro da própria casa. Quando ela tem medo que o pai vai bater e ela já fica pensando como ela vai se esconder. Eu já recebi relatos de pessoas, quando criança, que colocavam 2 calças para amortecer as pancadas que elas levariam do próprio pai, da própria mãe. E aí, a gente não está estabelecendo uma relação positiva, amorosa, a gente está estabelecendo uma relação de medo, né? E aí essa criança cresce constantemente com medo da própria casa dela. Isso é terrível. Imagina você, imagina eu, imagina nós que estamos aqui adultos, morando num lar onde estamos constantemente com medo de alguém nos agredir, fisicamente, verbalmente, emocionalmente. Às vezes no ventre materno. Às vezes até E já antes. nasce com medo, em algum momento vão me agredir, porque já recebeu a agressividade enquanto estava lá naquela clausura e não tinha como fugir. Mas eu acho que a educação positiva, ela é praticada, mesmo sem nenhum tipo de leitura, nas escolas. Eu sou presidente da mantenedora de várias escolas, né? Inclusive de educação infantil. Uma coisa que eu sinto,
quando eu visito os pequeninhos, né, de 0 a 4 anos, é que eu não sei ali quem educa quem. Sabia disso? Eu não sei quem educa quem. Porque eu vejo professoras, me desculpem, professores, eu também sou professor, de ensino superior, muito sérios, né, com pós-doutorado, muito respeitosos, né, às vezes até um pouquinho violentos. E vai diminuindo, né, até chegar na educação infantil, e eu tenho a impressão de que quem está educando ali é a criança que está educando a tia, a professora, porque elas são tão felizes, elas são tão crianças. E aí quando junta todo mundo, as professoras de educação infantil estão lá num canto, são gente de bem com a vida e tal, e quanto mais vai subindo, parece que, será que a gente está educando ou está deseducando? A gente cai num lugar de tamanha seriedade, né? Como se não pudesse haver espaço mais para leveza, para o brincar também. A gente para de brincar, nos tornamos adultos e a gente não brinca mais. E a gente olha para a criança brincando e achamos uma perda de tempo. Ou achamos que brincar é o oposto do trabalho, né? E a gente fica com essas frases, primeiro o dever, depois o lazer. Igreja não é lugar de brincadeira. Inclusive, essa é uma coisa que acontece muito de mães mandarem para mim assim, Maia, eu vou para a igreja, seja qual for a denominação, e aí não tem espaço para as crianças, e aí minha criança fica lá sentada, porque a missa, o culto, né, tem uma duração que às vezes a criança não aguenta ficar esperando, e aí eu tenho que fazer silêncio, porque todo mundo fica julgando. Eu acho que é uma coisa que precisa ser... Eu entrevistei ele aqui no Rema, ele chama Padre Dudu, ele criou a catequese infantil, então ele tem personagens, ele tem um cachorrinho, eu não sei quais são todos os personagens, que tem os bonecos grandes assim, e as crianças adoram como que a não igreja, vão gostar? Imagina, né? Que maravilhoso, porque finalmente os adultos nesse contexto entenderam como trazer dignidade para a criança. E ele é mestrado, doutorado, não sei o quê, em moral, em Roma. Ai, que Tinha legal. tudo para ser uma pessoa séria. E ele tem tempo de brincar. É porque moral é diferente de moralismo, né? Então... Aí a mãe chegou para ele e disse assim, desculpa, padre, meu filho está fazendo muita bagunça na igreja. Ele disse, não sabe nada, coitada. Ele está rezando. E depois, conversando com a criança, tinha prestado atenção em tudo que ele tinha falado. Sim. Por quê? Ele tem um cérebro multifacetado, né, criança? Então ela está brincando, mas cuidado com o que fala, né? Marido e mulher falam na frente da criança. Ela está... Porque ela é uma parabólica criança, né? Tá vindo tudo para dentro dela. Uma esponjinha, né? E os outros livros, Maia? Então, esse daqui é um livro mais de autorreflexão, Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que tem várias perguntas, inclusive, ao longo do livro, para que os adultos comecem a repensar a própria infância, né? Porque muitos adultos falam assim, eu apanhei e graças a isso eu me tornei quem eu sou. E não é bem assim que funciona. Na verdade, ninguém deveria ter encostado em você, ninguém deveria ter machucado o seu corpo. Então, eu trago um pouco dessas reflexões. Aí eu tenho esse livreto que na internet está disponível como e-book, que é Como Lidar com Birras, é bem focado mesmo nas birras, em como acolher as birras, em como lidar com esse desafio, porque é super difícil, né? Imagina estar no shopping, aí a criança está ali, sei lá, cansada, com fome, se joga no chão, e aí as pessoas passando e te julgando, e é super desafiador passar por isso, então eu escrevi esse para ajudar. Isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar, porque eu viajo muitas vezes, eu vejo no aeroporto, então a criança, ela tem um choro autoritário, inverteu, né? Aquela criança está reivindicando um negócio de maneira agressiva e violenta. E aí, como ser positivo? Então, aqui nós não acreditamos que a criança reivindique desse lugar com essa intenção. A criança vai espelhar o que ela já está recebendo. Então, não é que ela quer reivindicar uma autoridade. Você acha que é um eco de algo que ela já vivenciou? Sem sombra de dúvida, com certeza que é. E nós olhamos de um lugar pejorativo, mas a criança só está tentando mostrar. E eu vou lhe dizer que lá em casa, quando os meus filhos começam a ficar muito opositores, né? Vamos supor que eu peço para escovar os dentes, tomar banho, eles ficam, não. Que idade eles têm, Luca? 9 e 7. Não, que não, que não, que não. Eu olho para como eu tenho tratado eles nos últimos dias, e aí eu sempre encontro a resposta nisso. Porque as crianças, elas são colaborativas. Elas são reativas?
Elas vão espelhar exatamente nesse sentido reativo, né? Elas vão espelhar o que elas estão recebendo. Então, só que às vezes é difícil para os pais perceberem isso, porque a gente foi um pouco dessensibilizado na nossa infância. Então a gente nem percebe quão grosseiros estamos sendo, quão violentos estamos sendo. E quando eu trago isso para os pais, né? Olha, começa a olhar para como você tem tratado. Mas Maia, as crianças hoje não têm apenas os pais, ela tem ao influenciadas por celular, sim, com certeza. E ela tem acesso a uma série de mundos violentos. Sim. Inclusive na TV, tudo é violento e aquilo está ligado lá. E isso também influencia. Ela vai reagir de acordo com... Ou ela entrou para a escola e lá ela tem alguém violento. Também. A gente não precisa focar necessariamente apenas nas interações dos pais com as crianças. Não tem dúvida alguma de que elas são influenciadas por vários meios. Inclusive, essa questão de criança com celular na mão é bem complicado, porque é igual dar um carro na mão de uma criança para ela dirigir. Elas não têm idade para lidar com esse tipo de estímulo. Na Noruega, né? Proibiram até 12 anos. É porque o cérebro não dá conta dessa hiperestimulação, né? O cérebro da criança não dá conta dessa hiperestimulação. Então, voltando à questão da birra, né, e quando o senhor diz de reivindicação, a perspectiva que a gente tem é diferente, né? Realmente a criança nomeando algo que ela está precisando. E às vezes a gente fala assim, essa criança está só chamando atenção. Pois bem, vamos olhar, vamos dar atenção. Se ela está chamando, ela está precisando. Agora, será que os pais têm chance diante dessa concorrência de estímulos? Ou eles têm que podar? Eu conheço um casal que tem um filho e eles rezam comigo o terço. Todo dia eu rezo o terço pela internet, aberto, né? No YouTube, Zoom, ele reza no Zoom. E aí ele me disse outro dia, porque eu vi eu vi ela grávida, o menino nascer, agora o menino está com quase 1 ano, e ele, de vez em quando ele aparece junto no terço, bebezinho. E o casalzinho, a gente está vendo a evolução. Ele disse, olha, ele não tem acesso a nenhum tipo de tela, a não ser durante o terço. Então ele fica super curioso durante o terço para ver o que é aquilo e tal, mas ele não tem celular e nem TV. E eles são 2 professores universitários que escolheram isso por convicção, de limitar ao máximo esse campo de influências desleais que a criança pode receber e depois se tornar um espelho, né? Sim. Eu acho que a gente tem que levar em consideração a realidade da maioria das famílias. Eu acho que quando a gente fala de uma mãe, por exemplo, que fica o dia inteiro sozinha para cuidar com a criança, que é a realidade de muitas mulheres, eu não julgo de forma nenhuma quando ela utiliza a televisão para a criança ter um momento de tela. Eu fui criada assim. Né? Então, assim, eu não julgo de forma nenhuma. A gente sabe que a Sociedade de Pediatria, Americana de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, desculpa, ela recomenda 0 telas até 2 anos e aí vai aumentando gradativamente essa exposição. Mas 0 telas. 0 telas. Mas eu sei que a realidade de uma mãe sobrecarregada é diferente, né? Então eu acho que quem tem privilégios com certeza pode fazer a escolha de não expor a telas, e quem não tem o privilégio, que tente evitar o celular e prefira a televisão, por exemplo, que a criança fica com esse negocinho Mas ela tão tem que na saber, mão. ela está nos ouvindo agora, ela tem que saber que esse remedinho que ela está dando, esse calmantezinho que ela está dando, que é um iPad, né, vai cobrar a sua fatura, porque essa criança tem 1 ano. E ao mesmo tempo eu tenho receio de nomear dessa forma, porque essa mãe também se vê sem outra saída. Então eu prefiro ir de lugar assim, mãe, eu sei que é difícil para você e vamos tentar reduzir a quantidade de tela. Porque se eu trago desse lugar assim... Tem uma dosagem aí. Porque assim, se eu trago desse lugar assim, olha, vai chegar uma consequência, o que ela vai fazer a respeito disso? Como é que ela vai evitar esse cenário, sendo que ela não tem o suporte suficiente, sendo que não tem... Porque, veja só, vamos voltar a falar sobre antropologia e a evolução da nossa espécie, e quando o senhor nomeou também dessa nossa natureza que é bondosa, né? Nós evoluímos num contexto de comunidade. Aquela frase, né? Precisa de uma tribo para educar uma criança. E hoje em dia está todo mundo sozinho, está todo mundo isolado, as mulheres principalmente. Isso é muito difícil, muito exaustivo. Então, eu não trago a mensagem desse lugar assim, olha, se você fizer, vai ter tal consequência, que eu acho que isso também é um resquício do autoritarismo. Eu trago para as mães e para as famílias o foco da redução de danos. O ideal seria isso, mas...
como cada um tem privilégios ou não, cada um tem seus desafios ou não, vamos focar na redução de danos. Ok, você não consegue abrir mão da tela porque querendo ou não estar sozinho o dia inteiro, mas vamos então pensar num jeito menos danoso. Que tal você colocar na televisão e escolher desenhos ou, enfim, vídeos que não hiperestimulem, que não tenha cenas de violência. E aí eu já reduzi os danos, porque se antes a criança talvez ficasse com o celular na mãozinha dela, muito perto do olho dela, e vendo aqueles vídeos de TikTok que muda a cada minuto e 30, né? É muita estimulação para o cérebro. E é o que ela gosta. Claro, porque é igual uma droga aquilo hiperestimula o cérebro. Se antes ela estava assim, agora que a gente deu essa orientação, a criança está assistindo tela, só que de um jeito muito menos nocivo do que o anterior. O efeito dessa superestimulação, depois nós temos nas escolas, com o déficit de atenção. Né? Ela consegue ficar 1 minuto e meio atenta. Depois o professor está na frente dela, imagina uma aula. Vai se desdobrando, né, nas várias... Ela quer fazer assim, ó, com o professor. Mas o professor... Ele não vai sair da frente. Ele não vai sair da frente, entendeu? Um momento desafiador. Às vezes eu falo assim, bem na nossa vez de ser pais, estamos lidando com esse desafio, que é um grande. Só que alguns dizem o seguinte, que não é seu caso. Não, está tão desafiante que eu não quero ter filhos. Não é uma forma de autoritarismo com a humanidade também? Ou de medo? Como é que você vê essa questão? Eu vou dizer para o senhor, eu vou dizer para o senhor o seguinte, e talvez a gente até divirja nessa opinião, mas eu vou dizer para o senhor que eu não vou falar que tem que ou não tem que ter filhos, mas eu vou dizer que é importante pensar sim sobre ter filhos, porque ter sem pensar, quem acaba pagando o preço é a criança. Então, assim, não vai ter filho porque você acha que vai preencher lacuna sua de solidão. Não vai ter filho porque você acha que você vai ser mais feliz depois que você tem filho. Gente, filhos, a gente se doa e se entrega e se dá muito. Não vamos romantizar e achar que é propaganda de margarina, porque não é. Então, eu vou dizer para o senhor que eu acho muito importante conversar, sim, porque aí... Quem deseja vai se preparar para ter. Não vai ser só de um lugar assim, vamos ter porque todo mundo fala que tem que ter. Não, vamos ter porque a gente vai ser responsável. A gente vai cuidar dos nossos traumas para não perpetuar na vida dos nossos filhos. A gente vai estudar juntos. A gente vai buscar aconselhamento e acompanhamento para a gente poder fazer o melhor para essa criança. Porque fazer de qualquer jeito dá ruim. As consequências estão na sociedade. A gente vê os níveis de ansiedade, os níveis de depressão. Isso não é à toa. É como você disse. Bem na nossa vez. Bem na nossa vez. E o último livro? Pois é, ler um trechinho. Claro. Que esse é o meu livro infantil, que eu escrevi, mas ele mira nos adultos. O senhor vai perceber aqui. Porque dizem que criança tem de ser sempre boazinha. E se ela não for, a colocam sentada num canto sozinha? Sente aí e pense no que você fez. E assim, toda a conexão entre o adulto e a criança se desfez. Porque dizem que criança não pode chorar, se o choro vem justamente para aliviar a tristeza, a angústia e a raiva e a dor em um momento às vezes tão desafiador. Então ele é um livro escrito em rimas, para se ler assim, sabe, à noite, antes de dormir, coloca a criança para dormir, aí lê junto, aconchegados. E é um livro que vai gerar reflexões para a família como um todo. Interessante. Pode ser transformado em música, não é? Com certeza. Porque é todo ele em rima. Ele é. Por que dizem para a criança ser crescidinha? Antigamente você vestia, né, de adulto. Se for menino, homenzinho, se for menina, uma mocinha, deixe a criança ser criança. É importante repetir. Não são pequenos adultos e nisso eu vou insistir. Olha, Maia, muito obrigado, não é, pela sua abertura de janela. Na verdade, essas perspectivas como essa que você encontrou foi um post no Instagram e de repente você agora está postando jardins destas janelas, não é? Janelas que se abrem, mostram jardins, não é? E às vezes nós vivemos enclausurados em ideias já viciadas que vale a pena repensar. Quero te agradecer essa presença aqui no nosso podcast Rema. Rema é uma palavra grega que significa uma palavra inspiradora, aquela que pode ser uma chave para abrir uma série de cofrinhos. E a educação positiva que você apresentou hoje
realmente pode abrir uma série de cofres, inclusive para as famílias que estão nos ouvindo agora e olham para aquela criança e dizem assim: o que será que eu estou fazendo de errado, né? O Instagram da Maia é fácil, não é? Ela tem 1 milhão de seguidores, deve estar dizendo alguma coisa de interessante, né? Já postei aqui a foto da nossa entrevista com collab para você. Ah, que legal, obrigada. E o Instagram da Maia, é só você colocar Maia com Y e um underline. E vai aparecer para você, por exemplo, o post de 15 horas atrás, né? 18 horas atrás, 19 horas atrás. Inclusive, quando sair o atrás. episódio, vai ter recortes também lá. Ah, é? Você faz claro, os faço shorts? questão, adoro, acho muito gostoso, assim. Teve momentos muito legais aqui, assim, curtinhos, né? Como e aí eu marco todo mundo, enfim, é super legal. Como é que é a frase sua que eu gostei aqui, eu usei o programa inteiro? A raiva não educa, a calma educa. E como é que é aquela música? A calma, a alma, a calma. Não tem uma música que fala sobre isso? Acho que é do Titãs, não é? A raiva não educa, a calma nos leva até a alma, né? E educar é tirar a pessoa de dentro de si e levar para o outro. Foi isso que nós fizemos aqui nesse bate-papo delicioso. Padre Reginaldo Manzotti, obrigado por esse espaço, sempre aberto aqui. Obrigado, Maia. Eu que agradeço. Volte sempre, com tantos livros, com uma biblioteca, dá mais do que um programa. E agora continua a experiência de Deus aqui na TV Evangelizar. Você continua conosco e Padre Reginaldo conduz você até a alma que acalma.